Bom, Mahabharata 1, capítulo 26, rumo a Badarikashramam. Em Hastinapura, Dhritarashtra encontrava-se sentado em seus aposentos, com seu rosto enterrado em suas mãos. À medida que o tempo transcorria, sua ansiedade se fazia crescer. O que aconteceria ao fim do exílio dos Pandavas? Não retornariam com armas terríveis em busca de vingança? Como algum dos Kauravas haveria de sobreviver se ao menos Duryodhana abandonasse sua inveja? Yudhishthira, por certo, viveria pacificamente com seus primos, caso estes estivessem dispostos a dividir o reino, mas isso seria improvável. Com efeito, parecia existir alguém ou algo que pudesse mudar a atitude de Duryodhana. Nem mesmo ele o conseguiria dissuadir. A ansiedade de Dhritarashtra tornou-se 2 vezes maior quando ouviu Vyasadeva contar que Arjuna fora ao céu de modo a obter armas. Buscando por conforto, o rei chamou por Sanjaya, quem uma vez sentado disse: Ó Sutta, ouvistes mais novas acerca das atividades de Arjuna, esse poderoso herói que ascendeu ao céu em seu próprio corpo? Meu filho é inimigo jurado de Arjuna, e a inimizade entre eles certamente destruirá o mundo. Auxiliado por Arjuna, o Yudhishthira pode conquistar os 3 mundos. Quem dentre os mortais pode manter-se de pé quando Arjuna faz chover suas flechas virulentas? Lágrimas escorriam dos olhos cegos do rei. Não me é possível imaginar meu filho vitorioso, muito embora tenhamos Bhishma, Drona e Karna em nosso auxílio, pois nenhum desses guerreiros se iguala a Arjuna, o infalível amigo de Krishna. O homem que pode matar Arjuna não existe, tampouco existe alguém que possa viver muito após haver adentrado na zona de alcance de suas flechas. Antevejo nossas tropas fugindo para todas as 4 direções, ouvirem o assustador ribombar das rodas de sua quadriga. Não me restam dúvidas que Brahma criou esse herói a fim de se tornar a destruição de nossa dinastia. Sanjaya nada disse. Ele já escutara o rei fazer declarações similares em muitas ocasiões, a despeito das quais, entretanto, Dhritarashtra nenhuma postura assumia com o intento de controlar seus filhos. Era como se ele carregasse consigo a esperança de que Duryodhana e seus seguidores poderiam desafiar os inevitáveis resultados de suas ações pecaminosas. O idoso não era estulto, mas tão grande era o apego que tinha por seu filho que a razão terminava por se subordinar a este. Depois de alguns instantes, Sanjaya expressou-se: Ó rei, as palavras de Vossa Majestade são todas verdadeiras. Nada que Vossa Majestade falou é inverídico. Quando viram sua esposa ser insultada no Shaba, os Pandavas foram consumidos pela ira, logo não vejo como plausível a possibilidade de que perdoem os filhos de Vossa Majestade. Ouvi de Vyasadeva que Arjuna agradou ao imortal Shiva e recebeu dele sua arma. Uma terrível catástrofe aguarda a linhagem de Vossa Majestade. Dhritarashtra continuou a lamentar-se. A aniquilação dos Kauravas era certa, ele disse, visto que, aliados a Krishna, os Pandavas eram invencíveis. Duryodhana e Karna eram as causas da calamidade que agora os afrontava. Ó Sutta, quando chegarem aos meus ouvidos as novas de que minhas tropas foram desbaratadas por Arjuna e Bhima, eu, por sempre obediente aos desejos de Duryodhana, lembrar-me-ei de todos os bons conselhos dados por meus bem-querentes e que eu deveria haver seguido. Com um sorriso escarninho, Sanjaya respondeu ao monarca: Vossa Majestade, mais uma vez, disse a verdade. É unicamente por culpa de Vossa Majestade que Vossa Majestade agora se lamenta. Vossa Majestade deveria haver represado Duryodhana, mas Vossa Majestade optou por não o fazer. Motivo pelo qual todos nós hamos de sofrer as reações.
Dhritarashtra calou-se, ele sentia que agora os eventos estavam fora de seu controle. Isso era verdade, sendo excessivamente apegado a Duryodhana, nada era capaz de negar-lhe. Suas tentativas de estorvar os desígnios de Duryodhana eram simplesmente perda de tempo, portanto, não as fazia de todo o seu coração. Seus filhos, sabendo que o poderiam dissuadir, afinal, apenas riam do rei cego. O rei colocou uma de suas mãos sobre a sua fronte e suspirou. Algum dia viria seu filho entronizado imperador? Ele recebera essa posição em decorrência do afastamento de Pandu. Se ao menos Duryodhana pudesse conseguir tal posição, mas como fazê-lo-ia se o destino parecia onipotente? Descoraçado, o rei passou a noite em claro, como em tantas outras noites. Depois que Arjuna partira para os Himalaias, seus irmãos e Draupadi continuavam a viver em Kamyaka. A saudade doía-lhes fortemente. E não tinham qualquer previsão de por quanto tempo permaneceria ausente. Tampouco sabiam, em verdade, se algum dia haveria de retornar. Sabiam apenas que seu sucesso na recuperação de seu reinado seria possível somente com os préstimos de Arjuna. Eles, destarte, oraram por sua segurança nas montanhas e por seu êxito na obtenção de armas celestiais. Yudhishthira sentia-se especialmente angustiado. Bima frequentemente recordava o jogo de dados. O único anélito daquele imponente Pandava era empunhar suas armas e punir os Kauravas. Malgrado o aconselhamento de seu irmão, era-lhe impossível compreender o valor de agir honradamente em relação a pessoas desonrosas. Tampouco lhe era possível imaginar como haveriam de ser bem-sucedidos por meios pacíficos. Tão logo deixemos a floresta, Bima disse um dia ao Yudhishthira: o vicioso Shakuni há de prontamente desafiar a outra parte de dados, o que não declinarás, a despeito de continuares inábil para o jogo. Assim é certo que perderás a razão e novamente seremos exilados para a floresta. Ó grande príncipe, dá-me ordem simplesmente, então destruirei Duryodhana de pronto, tal qual o fogo consome palha. Yudhishthira consolou seu irmão. Ele jamais se permitiu enervar-se com suas palavras, as quais ele sabia seriam proferidas por afeição. Tudo que Bima queria era ver seu irmão mais velho como imperador do mundo. Conforme os pandas discutiam, Rishi Vrihadashva aproximou-se deles. Ele emergiu de dentro do bosque, assim como o sol surge por detrás de uma nuvem negra. Os irmãos imediatamente se curvaram perante ele e ofereceram-lhe um assento, árguia e outros artigos. O sábio trajava a pele de veado, tinha cabelos emaranhados e sem brilho. O Yudhishthira uniu as palmas de suas mãos e disse: ó poderosíssimo, devido à nefária trama de jogadores mal intencionados, fui despojado de minha riqueza e de meu reino. E minha esposa foi vítima de humilhação. Agora, neste exílio em que sofrem os meus irmãos, minha mente atormenta-se tanto com a lembrança das cruéis palavras de meus inimigos, quanto com a lembrança da minha desrazão. E dói-me pensar em meus parentes subordinados. Ademais, encontro-me agora privado da companhia de Arjuna, que me é mais querido do que minha própria vida. Passo noites inteiras sentindo saudades de meu irmão. Conheceste alguma vez algum rei ou príncipe mais desafortunado do que este que te dirige a palavra? Vrihadashva respondeu conhecer a história de um antigo rei que governou as tribos nichadas e ele também fora derrotado em um jogo de dados por seu irmão e também foi exilado para a floresta com sua esposa. O nome do rei era Nala e sua esposa chamava-se Damayanti. Essa história o sábio disse: destrói todo o mal na mente dos ouvintes e pacifica o coração. Yudhishthira solicitou-lhe a bondade de contasse a eles essa história em detalhes do sofrimento de Nala e Damayanti. Ao decorrer da narração, revelou-se pior do que a situação que viviam. Depois de tudo,
haverem perdido e haverem sido enviados para a selva, o rei e sua esposa também foram separados e ambos vaguearam sozinhos por um longo tempo antes de finalmente se reunirem e reaverem seu reinado. Vossa Majestade, por outro lado, ao Yudhishthira está aqui com os irmãos e a esposa de Vossa Majestade, bem como rodeado por brahmanas. Vossa Majestade não deve angustiar-se. Homens de calibre de Vossa Majestade sempre compreendem que felicidade material e aflição da mesma natureza fazem-se presentes e ausentes segundo o destino. Mudá-las é algo impossível para o esforço humano. Uriste garantiu ao Yudhishthira que podia ajudar a nunca mais ser vítima de Shakuni. Sou perito na ciência do jogo de dados, ó virtuoso herói, e transmitirei este conhecimento a Vossa Majestade. Vrihadaswa ensinou ao Yudhishthira as técnicas necessárias para o sucesso no jogo, então despediu-se. Mahabharata, volume 1, capítulo 26, rumo a Badarikashrama. Os Pandavas passavam seus dias discutindo tópicos espirituais e atenientes à arte de reinar, bem como ouvindo os brahmanas recitarem as escrituras. Eles também se submetiam a um regime diário de condicionamento físico para se manter com o vigor necessário para a atuação como guerreiros. Draupadi cozinhou legumes e raízes selvagens colhidos na floresta. Após o que acomodou as preparações no prato do Deus do Sol e ofereceu alimento ao Senhor. A partir do prato inesgotável, serviu a centenas de sábios, então seus esposos, e depois que todos haviam comido, comeu pessoalmente. Além dos brahmanas que residiam próximo aos Pandavas, muitos brahmanas itinerantes paravam para ter com Yudhishthira. Com eles, o Yudhishthira tomou conhecimento de que Arjuna estava realizando severo ascetismo nos Himalaias. Os Pandavas e Draupadi se entristeceram ouvindo isso e oraram que ele oferisse sem tardar a meta da sua missão, a fim de que pudesse logo retornar. Um dia o Yudhishthira deu com o refugiante Rishi Narada de pé diante de si. Uma vez devidamente adorado pelos Pandavas, o sábio ofereceu as bênçãos e indagou-lhe se haveria algo que pudesse fazer por eles. Yudhishthira curvou-se perante Narada e disse que gostaria de viajar a vários locais de peregrinação. Ele perguntou a Narada quais locais ser-lhes-iam mais benéficos em visita. Narada enumerou ao Yudhishthira as muitas localidades sagradas que ele poderia visitar com seus irmãos, e também lhe pediu que invitasse todos os rishis que estavam vivendo com eles a acompanhá-los. Destarte, ó rei, Vossa Majestade há de receber grande mérito. Os caminhos para os tirtas que descrevi encontram-se infestados de rakshasas. Apenas Vossa Majestade é capaz de visitar tais lugares sagrados e deste modo permitir que esses brahmanas também os vejam. Narada assegurou Yudhishthira que, viajando às terras sagradas, os Pandavas teriam oportunidade de se encontrar com rishis grandíssimos, como Valmiki, Kashyapa, Atri, Vashista, Markandeya e outros. Em breve, o poderoso sábio Lomasha virá até esse local. É com ele que Vossa Majestade deve ir aos Tirtas. Deste modo, ó rei, Vossa Majestade logrará a fama eterna como lograram os reis Mahavisha, Jayati e Pururava. Vossa Majestade destruirá seus inimigos e reaverá tudo que é legitimidamente de Vossa Majestade. Como Bhagirata, Manu e o mesmo Sr. Rama, Vossa Majestade há de governar a terra e se destacar entre os reis, assim como o sol se destacou entre as estrelas. Logo após Narada haver partido, o Rishi Lomasha fez-se presente, o sábio que tinha por vestes apenas uma pele de veado negro e como túnica posse de um pote com água, era maravilhosamente radiante. Recebendo honrosamente, os Pandavas sentaram-se ao seu redor e pediram-lhe encarecidamente que lhes contasse acerca de suas viagens. Lomasha respondeu: ó heróis, enquanto viajava pelos mundos, visitei Amaravati, a grande cidade de Indra. Lá vi o augusto rei das personalidades celestiais e, para o meu espanto, vi
vosso irmão Arjuna também sentado no trono de Deus, do Deus. Indra solicitou-me que viesse até vós e vos tranquilizasse acerca do bem-estar de vosso irmão. Ante sua solicitação, vim ter convosco de imediato e tão rapidamente quando pude. Lomasha contou aos Pândavas como Arjuna conseguiria as armas celestiais, inclusive a famosa arma de Shiva. Com os Gandharvas também aprendera a cantar e dançar, disse-lhes, e logo estaria de volta. Vosso irmão requestou-me conduzir-vos pelos Tirthas, de modo que aufirais méritos piedosos. Indra também fez essa requesta e trata-se igualmente do meu desejo. Não obstante, já eu haver visitado todos os Tirthas 2 vezes, irei por uma terceira vez convosco. Yudhishthira e seus irmãos ficaram regozijantes ao saberem do sucesso sucesso de Arjuna. Yudhishthira disse: ó elevado Brahma, tuas palavras são como uma chuva de néctar. Quem poderia ser mais fortunoso do que alguém que é lembrado pelo rei das personalidades celestiais? Agora, com tua pessoa como nosso guia, nossa fortuna está completa. Por bondade, ó Rishi, apresenta-nos todos os locais de peregrinação. Yudhishthira então endereçou-se aos brahmanas que estavam com eles. Ó melhores entre homens, os mendicantes, brahmas e yogis, que se considerem incapazes de suportar a fome e sede, a fadiga que decorre de viagens e de climas severos, podem optar por não virem comigo. Yudhishthira sabia que a viagem pelos Tirthas seria difícil. Ele não queria expor os brahmanas a desconfortos innecessários. Ele continuou: aqueles que desejam refeições regulares, que desejam se alimentar de alimentos cozidos, não devem seguir minha pessoa. Podeis recorrer ao monarca Dhritarashtra para que diz respeito à vossa manutenção. O rei dos Panchalas providenciará vossos víveres. Com vossa autorização, ir-nos-emos agora. Pesarosos, grande parte dos brahmanas despediram-se e viajaram para Hastinapura. Apenas algumas centenas de brahmanas ascéticos permaneceram para viajar com Lomasha. Doma e os Pandavas também. Para começar sua peregrinação, escolheram um dia marcado por constelações favoráveis. Então, antes de partirem, os irmãos vestiram suas armaduras sobre a pele de veado e a casca de árvore que trajavam e empunharam suas armas, com a expectativa de se encontrarem com Rakshasas. Ao darem início à viagem, Yudhishthira disse a Lomasha: ao melhor dos rishis celestiais, não me considero destituído de mérito religioso, a despeito do que me encontro em tristeza. Em contraste, vejo que meus inimigos, malgrado carentes de quaisquer méritos, prosperam. Como é possível a existência dessa aparente contradição? Ó filho de Kunti, vossa majestade jamais deve angustiar-se com tais coisas. Talvez se veja um homem prosperar em pecado, obter bons frutos ou derrotar seus inimigos, mas por fim ele é inteiramente destruído. Vi muitos Daityas e Danavas prosperarem por meio do pecado, mas também os vi serem arrastados por ulterior destruição. Ó soberano da terra, vi tudo isso especialmente em Satyuga. Lomasha narrou como durante Satyuga, o primeiro dos ciclos das eras, os Asuras recusaram-se por orgulho a realizar atos religiosos, enquanto os Devas ativeram-se à virtude e ocuparam-se em sacrifícios. A princípio, os Asuras, buscando apenas por riquezas, tornaram-se poderosos e abastados, mas isso não se conservou. Em decorrência da posse de riquezas obtidas desonestamente, fizeram-se presentes toda sorte de pretensões malignas e, em seguida, impudência. Todo bom comportamento desapareceu e, por falta de boa conduta e virtude, os Asuras não mais eram capazes de expressar perdão ou moralidade. Eles perderam sua prosperidade, portanto, a deusa da fortuna, Lakshmi, deixou os Asuras e procurou pelas personalidades celestiais. Ao passo que a deusa da diversidade, a Lakshmi, buscou pelos Asuras. Uma vez vitimados pela diversidade, os Asuras exasperaram-se e viram-se possuídos por Kali, a deusa da desavença e da destruição, que os influenciou ao envolvimento com mais e mais atividades pecaminosas.
Carentes de quaisquer sacrifícios ou rituais religiosos, logo deram consigo em completa ruína. Em contrapartida, prosseguiu os decorosos devas, visitaram os locais sagrados e se ocuparam em sacrifício, caridade e ascetismo, razão pela qual a prosperidade que gargearam foi permanente. Por conseguinte, é melhor entre os homens, Vossa Majestade logrará boa fortuna mediante as visitas de Vossa Majestade aos Tirtas e mediante a vida ascética na floresta. Os filhos de Dhritarashtra, viciados em desvirtude, por certo, hão de ser destruídos da mesma forma que foram os Asuras. Com sua confiança renovada pelas palavras de Lomasha, Yudhishthira e seus irmãos, juntamente com Draupadi, seguiram Urishi pela selva. Atrás deles vinham seus servos encabeçados por Indrasena, o veterano e íntimo servo que os acompanhara para a floresta. Os Brahmanas seguiram os servos e o grupo formou uma longa procissão pelo mato. Gradualmente visitaram os muitos tirtas sagrados e banharam-se muitos rios e lagos igualmente sagrados. Eles ofereceram oblações aos seus ancestrais e receberam instruções espirituais dos ascetas que viviam nas terras santas. Os irmãos também ouviram os fascinantes relatos dos reis e rishis de eras pretéritas associados aos locais de peregrinação. Ao chegarem aos Himalaias, Lomasha alertou o grupo a proceder com cautela. Ali estão o Monte Meru e os picos Kailasha, Gandhamadana, Trishrina e Makaragiri. Ele disse, apontando para a esplêndida montanha que se erguia por entre as nuvens. Ali residem os milhares de seres celestiais invisíveis, os Purushas, Yakshas, Kinnaras, Suparnas, Nagas, Rakshasas, todos tão velozes quanto o vento e tão poderosos quanto 1000 imponentes elefantes, movem-se por esta cordilheira. Homens pecaminosos não podem vir aqui, porquanto seriam destruídos pelas personalidades celestiais. Enquanto Lomasha orava pela proteção dos deuses, Yudhishthira disse a Bhima: escolta cuidadosamente Draupadi, querido irmão. Ela sempre busca por tua proteção quando está temerosa, e ela merece essa proteção. Colocar-nos-emos agora em destino às montanhas sagradas. Em razão de nosso ascetismo e dos méritos piedosos que obtivemos através do sacrifício, talvez todos nós sejamos autorizados a nos aproximarmos dessa região santa. Lomasha dissera aos irmãos que encontrariam Arjuna nas montanhas quando ele descendesse do céu sobre o cume da montanha Gandhamadana. Eles decidiram ir lá e aguardar a chegada de Arjuna. O caminho até o pico, entretanto, era repleto de perigos. Lomasha pediu a Yudhishthira que solicitasse a seus servos a maioria dos brahmanas que não prosseguissem com eles. Bhima, então, sentou Draupadi sobre seus ombros e o grupo, com apenas alguns brahmanas, rumou para dentro da cadeia himalaica pelos íngremes caminhos montanhescos. O terreno era irregular e a escalada árdua. Por fim chegaram ao rio Alakananda, sobre a qual se diz haver descido dos céus. Eles adoraram aquele rio de grande sacralidade e banharam-se em suas águas cristalinas. Os irmãos olharam ao redor do estupendo cenário que os cingia naquele planalto. Parecia-lhes como se houvesse chegado a um planeta celeste. Árvores cheias de flores de todas as cores emanavam fragrâncias celestiais. O solo era coberto por um infindável tapete da mais verde e macia grama e com extensões de flores silvestres. Lagos transparentes, repletos de lótus azuis, bem como de cisnes chakravarkas, encontravam-se em meio a pomares. O som musical de cucos, pavões e incontáveis outras aves preenchiam o ar. Lomasha disse aos Pandavas que Indra ia diariamente àquela região a fim de realizar os seus rituais e orar. O Mahabharata, volume 1, capítulo 26, rumo a Badarikarshram.
Os irmãos avistaram ao longe o que parecia serem várias enormes colinas brancas, mas Lomacha informou-lhes que eram, na verdade, os ossos de Naraka, um poderoso Asura cuja vida o Senhor Vishnu ceifara. Urishi narrou-lhes a história conforme prosseguiam com a sua viagem para Gandhamadana. À proporção que se aproximavam da montanha, mais árduo se tornava o caminho. Deixando para trás o terreno celestial, procediam lentamente por caminhos nevados e rochosos. Repetidamente, um violento vendaval soprou, cegando os pândavas com a poeira e folhas secas. Bhima segurou Drôpade, que se aterrorizou ouvindo grandes árvores caindo ao solo ao redor deles. A montanha, com efeito, parecia estar sendo reduzida a pedaços por algum poder celestial. Cada um deles buscou por qualquer refúgio que pudesse encontrar debaixo de pedras e de grandes árvores sal. Uma vez cessada a tempestade de poeira, uma grande tempestade caiu dos céus. Rios e regatos começaram a transbordar por toda parte, cobrindo tudo de espuma e lama. Conforme a chuva prosseguia, os rios corriam cada vez mais velozes e maior transbordamento e começavam a arrastar mais e mais árvores e arbustos. O céu estava coberto de nuvens negras e a atirarem velozes raios, os quais, nada obstante a ferocidade do temporal, pareciam brincar graciosamente pelas encostas da montanha. Gradualmente a tempestade serenou-se, o céu se fez claro, o sol brilhou alto e vapor começou a subir do solo. Os viajantes deixaram seus abrigos e, reunindo-se, continuaram com destino a Gandhamandana. Drôpade, no entanto, estava exausto e pressentiu que não conseguiria ir adiante. Sem mais qualquer força, desmaiou como uma bananeira desraigada pelo vento. Nakula correu, assegurou a tempo de impedir que desfalecesse ao chão. Sobre a pele do veado que Saradeva abriu sobre o chão, deitou-a, momento no qual o destino disse: como pode ser que esta bela fidalga, acostumada a toda espécie de luxo, durma agora sobre o chão? Suas mãos delicadas e seus pés de igual delicadeza anilara-se devido ao frio e agora se encontrará deitada ao chão em completa fadiga. Ai de mim, toda a culpa disso recai sobre este que lamenta. Viciado ao jogo de dados, agi sem qualquer inteligência, em virtude do que trouxe grande sofrimento àqueles que amo. O rei Drupada concedeu-nos a mão dessa princesa, esperançoso que ela seria feliz. Agora, no entanto, encontra-se prostrada aqui, neste horrendo local inóspito. Lomacha e Dômia recitaram mantras capazes de destruir toda doença ou indisposição. Nakula abanava gentilmente Drôpade, enquanto Saradeva massageava-lhes os pés. Enquanto ele lentamente recobrava-se, os sentidos de Yudhishthira consolava. Ele olhou para Bhima. Não, como haveremos de continuar, ó herói de braços poderosos? O percurso adiante é repleto de gelo e deveras regular, em razão do que não acredito que Drôpade seja capaz de tolerar a viagem. Bhima sugeriu que invocasse Gatotkacha. Meu filho é poderoso e pode nos transportar pelos céus. Ó rei, se Vossa Majestade simplesmente assim me ordenar, posso trazê-lo aqui mediante um mero pensamento. Yudhishthira concordou, ante o que Bhima sentou-se e meditou em seu filho. Tão logo foi lembrado, Gatotkacha apareceu perante Bhima de pé e com as palmas das mãos unidas, e curvou-se diante dos pés do seu pai e saudou reverencialmente os demais Pandavas. Após afetuosas boas-vindas, ele disse: ó impolutos, meu pai invocou-me e estou pronto para vos obedecer. Bhima abraçou seu filho. Ó invencível, meu filho, estamos procedendo para o pico do monte Gandhamadana, onde reveremos nosso irmão Arjuna. Tua mãe foi consumida pelo cansaço e não é capaz de continuar. Tampouco nós consideramos fácil trilhar os caminhos da montanha, tão tortuosos e tomados de gelo e neve. Tu destarte deves transportar-nos pelos céus.
Gatotkacha, Gatotkacha curvou-se. Com prazer, tenho subordinados a meu comando, centenas de rakshasas voadores, ó pai. Carregarei minha mãe Draupadi, enquanto outros rakshasas carregarão tua pessoa, teus irmãos e todos esses brahmanas. Gatotkacha gentilmente acomodou a Draupadi sobre os seus ombros. Ele olhou para ela como olharia para sua própria mãe, Hidimbi. Outros gigantescos rakshasas apareceram repentinamente e pegaram os viajantes. Lomasha, todavia, levitou para fora do chão, sem qualquer ajuda, como se fosse um segundo sol. Os rakshasas voaram rapidamente pelos céus pelo caminho dos Siddhas. Conforme o grupo viajava, vinham abaixo as belas terras habitadas por Vidyadharas, Kinnaras, Kimpurushas, Gandharvas e outros seres divinos. Viram grandes florestas cortadas por rios repletos de elefantes, ursos, macacos, ururus, vacas, surabis. Eles sobrevoaram a terra dos Uttarakuros e por fim chegaram à montanha Gandhamadana. Os rakshasas os deixaram no topo da montanha de Badarikashrama, o antigo eremitério dos reis dos rishis Nara e Narayana. Os Pândavas olharam ao redor maravilhados, muito embora estivessem a grande altura. Toda a região era embelezada por árvores celestiais inteiramente floridas. Eles viram a grande árvore Badari, a qual dá nome ao ashrama, disseminando acima do seu tronco sua folhagem verde viçosa. Como um grande guarda-chuva, a árvore emanava calma e jovialidade, convidava todos a se refugiarem sob sua copa. Seus ramos estavam repletos de frutas maduras, passarinhos de grande variedade de cores, intoxicados pela doçura que caía das frutas, voavam para dentro e para fora da árvore, enchendo o éter de música. Os Pândavas aproximaram-se da árvore Badari com as palmas das mãos unidas. A mesma estava rodeada por uma grama macia e de coloração verde azulada, incontáveis cabanas de telhado de sapê. As residências de incontáveis rishis encontravam-se em torno da árvore. Toda a região era iluminada por sua própria refulgência, dispensando tanto a luz do sol como da lua, e era livre de calor excessivo e frio excessivo. Os irmãos sentiram suas dores físicas, bem como suas ansiedades mentais, dissiparam-se. Mesmo a fome e a sede que antes sentiam deram espaço em suas mentes para uma profunda sensação de paz. Ao olharem ao redor, notaram os muitos altares sacrificiais cuidados pelos ascetas e ouviram brahmanas a cantarem em vozes melodiosas. Próximo dali, as águas gélidas e límpidas do Ganges fluíam em direção a Bharata. Depois de haverem descendido dos céus, alguns dos rishis mais importantes viveram no eremitério, foram até os viajantes que viviam, né, no eremitério, foram até os viajantes a fim de recebê-los. Por sua visão mística, já sabiam que eram aqueles que ali chegavam após aceitarem suas reverências, honraram-nos ofertando-lhes água pura, frutas e flores. O Yudhishthira agradeceu a Gatotkacha e aos seus seguidores e pediu-lhes que permanecessem com eles até retornassem a Kamyaka. Aceitando o conselho de Lomasha e Doume, os Pandas estabeleceram residência com os rishis a fim de aguardarem a chegada de Arjuna, dedicando seu tempo a ouvir as conversas espirituais dos numerosos rishis. Bom, capítulo 27, Bhima encontra-se com Hanuman. Os Pandavas permaneceram em Badarikashrama por 6 dias e 6 noites. No 7º dia, um vento soprou do nordeste, trazendo consigo um único lótus celestial. Aos pés de Draupadi caiu a flor dourada de 1000 pétalas, para a qual a princesa olhou muitíssimo, deslumbrada. A fragrância do lótus deleitou sua mente e sua beleza a encantou. Ela jamais vira algo similar. E mostrou a flor a Bhima. Simplesmente ver essa flor, ó herói de braços formidáveis. Simplesmente ver essa flor, ó herói de braços formidáveis. Já viste alguma vez algo tão magnífico? Essa flor de lótus alegra meu coração e desejo mimosear o Yudhishthira com ela. Por favor, descobre de onde veio e traz outras, de modo que levemos de volta para o nosso eremitério em Kamyaka.
Drôpade olhou para Bhima com seus olhos negros, os quais estavam parcialmente cobertos por alguns longos caracóis de seus cabelos. Com o olhar dela sobre si, Bhima sentiu-se comandado. Ele regozijou ante a oportunidade de fazer algo para o prazer da princesa, que tanto sofrera ao longo dos últimos anos. Sua gentil esposa não fora feita para a vida na floresta, e ela ainda sentia a agonia dos insultos contra ela em Hastinapura. Agora, devido à ausência de Arjuna, que sempre lhe fora o favorito dos Pandavas, sofria ainda mais. Bhima disse: Faloei, ó venturosa dama, ver-me-ás retornar com as mãos cheias dessas flores de cor de ouro. Bhima voltou-se contra o vento e começou a escalar a montanha. Ele viajou velozmente, parecendo um furioso elefante, despedaçando tudo à sua frente pela floresta. Todas as criaturas fugiram em grande temor enquanto ele corria adiante, pensando unicamente em Drôpade. A região pela qual passava Bhima tornava-se cada vez mais bela. Não apenas as árvores estavam em todo esplendor, senão que pedras eram negras e incrustadas de gemas. A Bhima parecia que a deusa terra havia erguido seu braço, adornado por adereços cintilantes na forma daquela montanha. Bhima sentia uma brisa refrescante abanar o seu corpo, o que fazia o seu vigor crescer em todas as direções. Viu inúmeros Gandharvas e Siddhas divertindo-se nas encostas da montanha com suas consortes, as garbosas donzelas celestiais, as quais voltavam suas belas faces para o Pandava que passava velozmente. Bhima varria a encosta conforme corria, procurando em toda parte pelo lótus, mas não o encontrava. Ele continuou montanha acima, urrando de empolgação em relação ao seu próprio poder e força. Ouvindo o barulho estrondoso, animais ao longe aterrorizavam-se. Os tigres das montanhas deixavam suas tocas e também corriam temerosos. Alguns ousaram atacá-lo, mas ele golpeava-as sem dificuldade para longe de si, enquanto continuava desbravando. Ele erguia elefantes e jogava-os sobre outros elefantes, abrindo caminho. Bhima em seguida chegou a um pacoval, o qual adentrou com força descomunal, quebrando algumas das grandes árvores, golpeando-as com seus braços e coxas. Ele prosseguia bardejando, e os seus brados agora se misturavam aos gritos dos animais atemorizados. O tumulto causado por ele viajava por quilômetros.